Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do UOL-TAB. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui. Oi, gente, mais um episódio do Fora da Curva do UOL-TAB. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante e relevante, que é sobre saúde mental, né? Ainda mais em tempos de pandemia. E eu trouxe para essa conversa Gabriel Leal, que é psicólogo, e como sempre eu não apresento os convidados nem convidadas, e eles que se apresentam, né? Então, por favor, Gabriel, se apresente para as pessoas saberem quem é você, e muito obrigada por ter aceito esse convite. Olá, Monique. Olá, pessoal. Obrigado a você pelo convite. Eu me chamo Gabriel Leal, sou psicólogo, fundador do Redes Vivas, Saúde das Populações Negra e LGBT, e eu estudo e verso sobre esses assuntos, saúde da população negra, saúde mental e saúde como um todo. Gabriel, a gente está cada vez mais conectados e conectadas. Claro que a gente sabe que existe uma grande maioria brasileira que não tem acesso à internet, mas as pessoas que estão em casa e têm internet estão consumindo cada vez mais. Então, quando eu falo de consumo, é consumo de informações, independente se são fake news ou não. Então, são muitas informações, muitas incertezas, e eu quero saber de você se tudo isso afeta a nossa saúde mental diretamente. Com certeza, Monique, isso afeta diretamente, Já é esperado, em uma pandemia, que estejamos frequentemente em estado de alerta, estressados, confusos, preocupados, e com essa sensação mesmo de falta de controle, frente a essas incertezas. E quando a gente se depara a notícias fake news, ou a gente se depara nessa inconsistência de notícias, se é ou não é, o que é que a gente está passando, o que é que a gente não está passando, fora toda a vulnerabilidade que a nossa população sofre. A gente tem uma população majoritariamente preta, sendo isso em várias vulnerabilidades interseccionadas. Então, saneamento básico, que é um dos fatores que as organizações de saúde preconizam, que a gente lave as mãos. Então, falta saneamento básico. Então, tudo isso vai interferir no nosso processo de saúde mental. É isso que eu ia perguntar para você, assim, se essa pandemia prejudica mais a saúde mental das maiorias silenciadas, que a gente pode ler como mulheres, negros, LGBTQI+, enfim, prejudica mais as maiorias silenciadas? A gente pode pensar, Monique, sobre o que é que a gente tem de quanto saúde dessas populações. Então, a gente vê violências físicas, psicológicas, e nesse quadro de pandemia, estamos vendo um aumento exorbitante de violências contra a mulher, de violências contra a população LGBT. E quando a gente fala, por exemplo, da saúde da população LGBT e as violências que essa população sofre, é justamente a violência intrafamiliar, uma das primeiras violências, pela não aceitação da identidade de gênero ou da orientação sexual. Então, perceber isso, que nesse quadro onde a gente precisa ficar em casa, e essa casa é um espaço majoritariamente hostil para essas populações, é pensar de fato o quanto potencializa esse processo na pandemia. Esse é um ponto importante, porque eu tenho visto nas redes sociais alguns depoimentos que, assim, as pessoas nunca tiveram tanto convívio, Conviver 24 horas é um processo difícil. Nem todo mundo ficava com os filhos, com suas esposas, maridos, enfim, namorados e namoradas, até porque antes os filhos ficavam maior parte na escola, o casal ia trabalhar, e agora é uma questão muito complexa, esse lugar de conviver 24 horas, 7 dias da semana, 30, 31 dias no mês, enfim. Esse estranhamento é normal? É normal que isso ocorra nesse momento de isolamento? Com certeza, Eu sempre brinco com algumas amigas que nós não fomos, infelizmente por conta desde, de fato, da escravização, desde desse lugar mesmo de colonização, que a gente não foi construído a socializar, a gente não foi construído ao afeto, a gente não foi construído, principalmente nós, pessoas pretas. E quando a gente vê, por exemplo, quem são as famílias pretas em sua maioria?
são mães solos, né, que precisa a partir do seu sustento. Então, é trabalho doméstico, trabalho precarizado, então são vendedoras informais. E que hoje, né, uma das primeiras, dos primeiros passos para a prevenção ao Covid é justamente ficar em casa. Então, são essas pessoas que não vão para a rua vender seus instrumentos, enfim, seus objetos, e que isso precisa, né, tem a questão do sustento. Quem é que vai sustentar essas famílias? Então, tudo isso está impactando, porque a gente já não foi feito para socializar, a gente não foi construído, nós não fomos ensinados para, né? Então, estar nesse campo de ficar em casa, quem pode, né? Ainda tem essa, né? Ficar em casa, em um espaço onde não é socializado, enfim. E com tantas violências por conta desses marcadores, né? Da diferença e dessas centralidades, é um lugar bem difícil, de fato. Quais são, então, Gabriel? Assim, a gente sabe que tem ansiedade. Eu já mencionei aqui em outros episódios que o Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo e isso vai aumentar, enfim, mas quais são os problemas mentais mesmo que a gente pode desenvolver por conta da pandemia, sobretudo o isolamento? Eu acho que a gente primeiro precisa pensar que, assim, como eu falei, né, já é esperado, né, esse estado de alerta, essa preocupação, essa confusão, né, e isso não se caracteriza como uma psicopatologia. O que a gente precisa entender para configurar uma psicopatologia? A gente precisa entender a duração, a intensidade e a frequência, né? Então, assim, esse lugar de medo, o medo é natural de uma pandemia. A gente precisa observar o que é que esse medo pode ocasionar, entende? Então, se for um medo que tem uma duração muito grande, uma intensidade muito grande, ou uma preocupação, ou um estresse, ou uma tristeza exacerbada, né? Então, a gente precisa entender esses critérios para poder, de fato, dizer que é uma psicopatologia ou, enfim, né, um sofrimento mais agudizado. E aí, diante disso, né, diante da pergunta que você fez, o que a gente pode, enfim, pensar de futuramente, né, efeitos tardios? A gente pode pensar no luto patológico, né? A gente pode pensar na própria depressão, né? Os transtornos de adaptação a gente pode pensar. Principalmente agora, né? Eu vejo sempre nas redes sociais, né? O uso das substâncias, o álcool, enfim, outros tipos de substâncias. Isso também pode agudizar e transformar em um processo de sofrimento psicopatológico, então abuso de álcool, de outras substâncias que podem causar essa dependência. É sempre bom a gente estar alerta nisso, né? Alertas e alertas em referente a isso. Mas principalmente entender a duração, intensidade e frequência. Existe, né, como eu disse, eu vou sempre voltar porque é importante pontuar isso, né? Existe algo comum na pandemia. A gente nunca vivenciou isso. Se a gente nunca vivenciou isso, então tem coisas que a gente vai em comum, né? Então é justamente aquele lugar de desconfiança, a necessidade de se adaptar aos novos protocolos, enfim, a falta de equipamentos. Isso tudo gera, né? Então falta máscara para eu ir ali, falta tudo isso, né? E a partir que é comum, né, estamos em comum, a gente vai analisar essas três características, né, esses três critérios, que é a duração, intensidade e frequência. E me tira uma dúvida, tem gente que está falando sobre estresse pós-traumático. É possível que algumas pessoas tenham isso pós-pandemia? E se sim, o que é o estresse pós-traumático para a galera entender? Sim, eu não tinha mencionado, mas as manifestações de estresse pós-traumático pode ser recorrente de fato, né? Se a gente pensar em efeitos tardios, né? O que seria estresse pós-traumático? É justamente a gente passa por um lugar, por um fenômeno, né? Que é a pandemia, e isso ocasiona alguns efeitos na gente, né? Eu vou falar bem sucintamente para ir entendível, né? E a partir desse fenômeno que a gente passou, que é uma turbulência, que modifica, né, todos os nossos sistemas, modifica nossas sensações, as nossas percepções, né, tudo isso pode ocasionar, de fato, um estresse extremo e que isso ressoe futuramente nas nossas ações.
né? Então, é justamente esse entendimento das manifestações de estresse pós-traumático, né? Entendi. E me tira uma outra dúvida, Gabriel, assim, tem gente que não pode fazer terapia, né, assim, eu posso fazer, tem gente que não pode. Existe alguma outra dica para a gente não surtar ou alguma dica para amenizar essa sensação de isolamento? É uma ótima pergunta, assim, porque o que eu tenho visto muito nas redes sociais, né, é aquelas dicas, e que eu acho perigoso e ao mesmo tempo eu acho importante, né? A dica não pode ser universalizada. Necessariamente o que é bom para você pode não ser bom para mim, e isso pode, inclusive, agudizar o meu processo. Principalmente exercícios de respiração, tudo isso pode ser muito danoso para mim, assim como pode ser muito bom para outra pessoa. Mas o que a gente pode pensar diante disso? Quais são as estratégias? Acho que reconhecer e acolher seus receios e medos é um dado importante, né? Reconhecer o que é que você está passando, reconhecer o seu momento, reconhecer seus medos diante disso tudo, né? A gente está lidando com o inesperado. A gente nunca pensou que hoje, né, a gente estava no carnaval, curtindo, enfim, fazendo toda a ferveição, e hoje a gente estaria pensando na pandemia, pensando quais seriam os efeitos, né? Quantidade de pessoas mortas, quantidade de pessoas, né, que estão em sofrimento. Então, reconhecer isso, né? Investir em exercícios e ações que auxiliem na sua redução de estresse, né? Aí você vai ver e analisar o que é que você, né, pensa e o que é que você tem de estratégia já, né, em relação a outros momentos difíceis que você passou, né? O que é que você fez para se acalmar? Eu acho importante resgatar isso, né? Resgatar esse lugar, né, de conhecimento, que pode ser meditação, pode ser leitura, pode ser a música, pode ser a arte, mas sempre entendendo o que é que você, né, o que é que você enquanto pessoa, né, pensa sobre isso. Uma outra coisa é fazer um cronograma, né? Estabelecer uma rotina, né? A gente está em uma pandemia que às vezes a gente fala, mas que horas são? Que dia é hoje? Eu acho que estabelecer uma rotina, né? Colocar hoje é segunda-feira, eu preciso fazer isso, isso e isso. Ou eu vou fazer isso, isso e isso. E a partir disso, construir um novo lugar diante do que a gente está passando, né? E aí, em casos, como eu falei, que foi identificado uma duração de sintoma, uma frequência de sintoma, uma intensidade, o melhor mesmo é procurar um especialista, né? Um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta, né? Existem várias ações, né? Várias iniciativas de acolhimento, né? Que é diferente, de acolhimento em casos de sofrimento psíquico, que são gratuitas, né? Mas aí, como diz, acolhimento. E aí tem bem aquele lugar, né, da gente, enquanto psicólogos e psicólogos, que é o lugar de baratizar, não sei se nem se essa é a palavra, mas vou colocar assim, de reduzir esse valor nesse lugar, mas também a sobrevivência de muitos e muitas, né? Então pensar nesse lugar também. Fora da Curva volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu acho importante esse ponto que você trouxe, porque eu também estou muito numa dúvida, assim, que é, claro, né, pensando nos profissionais de saúde, talvez, de forma geral, que muitos tinham uma certa resistência em fazer atendimento utilizando plataformas digitais, mas claro que nesse cenário que estamos vivendo hoje, os profissionais e também a gente, né, eu que preciso ser atendida por um profissional de saúde, a gente precisa de atendimentos urgentes, imediatos, e talvez seja uma saída utilizar ferramentas digitais nesse universo online. Então eu queria saber como é que você tem visto essa adaptação dos profissionais de saúde com ferramentas digitais. Ótima pergunta, Monique, porque isso tem aparecido muito para a gente, assim, né? Quando a gente lançou a plataforma online, as pessoas já, enfim, questionavam, né, sobre
atendimento online, porque a nossa profissão em si, ela já preconiza o contato, né? Então, esse acolhimento parte justamente de estar com o outro, ouvir o outro. E em qualquer lugar a gente vai ter perdas, né? Infelizmente. Só que aí a gente precisa se reinventar. Então, a gente sai de um modelo presencial para um modelo online forçadamente. Porque o que, né, temos de primeiro contato, de primeira orientação na pandemia é evitem contato. Porque a transmissão do vírus, enfim. Então, essa adaptação tem gerado várias discussões. Por quê? Ou você faz online, ou você deixa o sujeito, né, que era acompanhado por você, à mercê justamente desse lugar, né? Desse lugar que a gente ainda está construindo, que é o da pandemia, né? Então, a gente está mudando o paradigma, mudando o comportamento. Isso não significa que vai ser uma vertente ou vai ser o meio que a gente vai utilizar daqui para frente, né? Pós-pandemia, por exemplo. Mas agora, isso tem sido um aliado. Então, é bom a gente resgatar isso, tomar para si, né? Porque é importante que estejamos lá. Mas também, eu destaco que estejamos lá, mas capacitadas e capacitados para tal. Não adianta apenas atender online se você não sabe o manejo daquilo, né? A gente não pode ferir nossa ética, né? Nosso código de ética. A gente tem também que levar em conta que a gente está em meio de uma pandemia. E existe uma especialização que eu digo não formalmente, mas assim, um campo de atuação, uma área, né, que é o de emergências e desastres. E é o que a gente está passando. Então, se debruçar, estudar sobre isso, né, procurar artigos, livros, né, eu estou falando isso para os profissionais e as profissionais que estão nos ouvindo, né, eu acho importante procurar esse lugar. Porque não dá apenas para ficar naquele jeitinho, né? Ah, eu atendo presencial, então eu já sei como atender online. Não é bem assim. A gente precisa também se debruçar, porque um dos pilares da nossa atuação é a constante teoria, né? A gente vai transformar a teoria na prática e vice-versa, né? Não, total. E me tira uma dúvida, eu acho que todo mundo deve estar perguntando como é que funciona, o que é exatamente a plataforma Redes Vivas. Então eu gostaria que você falasse um pouco, é o momento merchan aqui agora, falar um pouco de como funciona a plataforma, tanto para os psicólogos quanto para as pessoas que estão buscando fazer um atendimento, enfim. Explica pra gente. Temos lá na plataforma Zen Club uma página só pra gente, Redes Vivas. Você pode ir lá procurar Redes Vivas ou entrar no nosso site, que é o www.redesvivas.com.br, né, que lá você vai, enfim, acessar se você é um terapeuta, psicólogo ou psicóloga, ou se você é um cliente ou um futuro cliente, né? E tudo isso na plataforma que é sem custos para o terapeuta, a princípio, né? O cadastro não é feito, nem nenhuma taxação, mas a cada consulta tem os 20% do Zen Club, certo? Então, é só acessar nosso site, que é bem fácil, que é bem tranquilo, e procurar a gente lá. E foi importante você falar isso, porque muita gente acha que, ainda mais, assim, eu tenho meus negócios e tudo mais, e as pessoas acreditam que toda plataforma tem que ser necessariamente gratuita. Só que esquecem que tem que ter a manutenção da plataforma, tem a parte da nuvem da plataforma para que cada vez mais pessoas entrem sem ter instabilidade de conexão. E tem isso que eu acho interessante de vocês, que essa parte vocês juntaram com o Zen Club, muito no lugar da telemedicina, né? É isso que eu queria entender. Por que vocês se juntaram com eles, em questão de, enfim, se tem a ver com segurança da informação, porque, não sei, posso estar falando uma besteira, por favor me corrija. O Conselho Federal de Psicologia tem alguns critérios para atendimento online, e a gente sabe que nem todas as plataformas são seguras o suficiente para a gente fazer o atendimento online. A gente soube recentemente que uma das plataformas, se eu não me engano, foi a Zoom, teve vazamento de dados. Agora eles já resolveram, né? Mas teve esse vazamento de dados. Então isso também tem que ser uma preocupação para atendimento psicológico, ou eu estou ficando maluca aqui mesmo?
Não, Monique, você está certíssima, né? Eu tinha esquecido de falar, mas uma das coisas que o código preconiza para o atendimento é justamente o sigilo, né? E não é porque a gente está no online que isso pode ser feito de qualquer forma. Vou atender pelo WhatsApp, que também é ok, né? Que também é ok atender pelo WhatsApp, também atender por outras plataformas. Mas o que é que a gente busca, né, enquanto redes? É justamente o mínimo para assegurar tanto para o paciente como para o terapeuta, psicólogo, psicóloga. A Zen Club, a plataforma Zen Club, ela é certificada pelo Conselho Federal de Psicologia, né, o CFP, e a partir disso, dessa tecnologia que você mencionou, que é a tecnologia de telemedicina, justamente já assegura uma tecnologia confiável, que preconiza o sigilo, que é uma das coisas do nosso código de ética. Então, tudo isso para que a gente não coloque em risco, né, o que as pessoas nos apresentam nos nossos atendimentos, nas nossas escutas, né? Sim, total. Então, só para resumir, Redes Vivas tem todo esse lugar de atendimento psicológico e terapêutico com profissionais negros e LGBTQI+, e vocês utilizam a tecnologia que é da Zen Club para ter essa questão de segurança, é isso? Só para a galera entender, assim. Exatamente. Nossa plataforma é composta majoritariamente de pessoas negras e ou pessoas LGBTs. Pode ser negra LGBT ou pode ser LGBT branco, por exemplo, né? Mas dentro desse nosso perfil, né? Sempre população LGBT ou população negra. Por que isso é importante, né? Porque assim, as pessoas devem, mas isso é racismo reverso. Por que é importante ter profissionais negros e também LGBTQI+, disponíveis, assim, né? Porque às vezes, assim, eu tive muita dificuldade de encontrar terapeutas negras no início. E para mim é muito importante eu decidir o que eu quero enquanto profissional, se eu quero um profissional que aparentemente vai me entender um pouco mais, ou aquele profissional que acha que racismo é coisa da minha cabeça. Mas eu queria ouvir de você, por que é importante a gente ter esse perfil de profissionais assim na plataforma? Então, né? O que é que surge quando a gente lança essa plataforma e por quê, né? Eu vou explicar. Quando a gente foi fazer uma busca, né, das plataformas digitais de atendimento online, a gente só via pessoas brancas. Era um ou outro que tinham pessoas negras, né? E aí a gente foi se debruçar, né, nas pesquisas, no que dava, né, enquanto profissionais pretos e pretas na psicologia, a gente vê um número muito inferior, né? A gente vê que ainda tem o quê? 17%, se eu não me engano, da população negra de psicólogos e psicólogos, né? Então, a gente precisa entender e se debruçar nesse campo, né? Dos dados, do racismo mesmo, né? Que impõe os lugares onde a população negra deve ou não atender, deve estar ou não. Então, por isso que a gente se debruçou e colocou esse pontapé, né, de uma plataforma, de um lugar, de um espaço onde tenham pessoas negras atendendo online. Sim, e detalhe, né, tem várias matérias, se a gente procurar na internet vai encontrar vários psicólogos que vieram com esse papo da cura gay, né, psicólogos falando que o racismo é coisa da cabeça, enfim, existem várias denúncias no Conselho Federal de Psicologia e eu acredito que quem quiser procurar, só jogar lá no Google que vai dar para achar. Gabriel, queria entender 2 cenários com você, assim, na verdade vamos arriscar aqui, mas pensando no futuro próximo, sei lá, finge que tudo isso passou até outubro, novembro, vamos pensar no primeiro semestre do ano que vem. Como é que você acha que a população brasileira vai estar mentalmente? Primeiro semestre do ano que vem. Um cenário realista, depois a gente vai para um cenário desejável. Eu acredito, Monique, que é um lugar bem delicado, inclusive, para a gente pensar isso agora, porque a gente não está conseguindo dar conta da saúde mental neste momento, né? Então, a gente ainda tem que entender um pouco, né, desse cenário do que apresenta para a gente. A gente tem muitas informações. Dessas informações, a gente ainda tem que avaliar quais são as verdadeiras, né? Então, a gente tem uma briga política no cenário nacional, né? De União, município, Estado, União
Enfim, tudo isso ainda é muito incipiente para a gente pensar um pouco, né, no que vem. Mas eu arrisco dizer, né, que a gente vai enfrentar um novo lugar de saúde mental pós-pandemia. Né? Por que eu digo isso? Porque a gente está vendo um sofrimento agudo dessas pessoas, né? E quando a gente lançar e falar assim, pronto, a gente conseguiu reter, né, a taxa de contaminação, a gente conseguiu fazer com que isso, né, a gente possa sair agora. A gente saiu agora de casa. Então as pessoas ainda vão ter medo, as pessoas ainda vão ter preocupação, as pessoas ainda vão estar nesse estado da pandemia. Então a gente pensa aí que depois da gente sair da pandemia, uns 2 anos ainda, para conseguir restabelecer um lugar que não é o mais normal, que não existe mais o normal. Já não existia, né? Esse lugar de normalidade já não existia. Depois da pandemia, a gente não vai voltar para esse lugar que já não existia, né? E a gente vai viver um espaço ainda de construção. A gente ainda vai construir tudo, né? Construir das pessoas que ficarem, né? Construir as pessoas que foram, então a gente tem que elaborar os lutos, né? Tem todo esse processo ainda pela frente. Sim, e então, para a gente terminar aqui agora, deixa um recado para uma galera que ainda não sabe o que fazer nesse momento para equilibrar essa saúde mental. Então, uma das primeiras coisas que eu sempre falo, sempre pontuo procure informações em lugares confiáveis, né? Então, são órgãos de saúde, ou sejam matérias, né, confiáveis, que tenham um respaldo científico ou minimamente, né, fundamentado. Isso é uma das primeiras coisas, a informação, né, já que a gente está sendo bombardeado de muita informação, né? O outro lugar é pensar sobre o seu cuidado, né? Pensar nesse cuidado, que é extremamente importante, né? Então, pensar o que é que faz bem para você, o que é que não faz bem para você. Se cuidar, né? Então, se higienizar as mãos, higienizar o que vier, né, de fora. Então, foi no supermercado, higienize tudo. Enfim, eu acho que esse é um dos recados assim, que eu quero deixar, que é informações reais, verídicas, se cuidar, né? Porque aí a gente ainda vai construir esse lugar do que tem pela frente. Ai, muito obrigada, Gabriel. Acho que foi importante esclarecer esse momento. A gente falar sobre saúde mental também do lado dos profissionais, né? Dos psicólogos, principalmente, porque é a sua área, mas também para a gente tentar equilibrar quem está nos ouvindo nesse momento, porque é bem difícil, está sendo difícil para mim também, é uma montanha russa. E para quem está nos ouvindo, assim, segue lá Redes Vivas, no Instagram é redes.vivas, e olha lá também redesvivas.com.br, porque eu acho importante a gente ter para onde recorrer, ter esse ecossistema de acolhimento. Muito obrigada, Gabriel, e esse foi mais um podcast Fora da Curva. Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evely, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.